crianças, vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui para trazer a Tua palavra às crianças. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas, abençoa os seus familiares. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós começamos a estudar sobre a vida de Jesus. Falamos sobre o seu nascimento, falamos de como ele veio ao mundo. Na lição de hoje, Jesus já está um homem. Mas antes de começar, vamos dizer o nosso versículo, que diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Lucas, capítulo 5, versículo 24. O que esse versículo quer dizer? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade. O Filho do Homem é Jesus. Jesus na Bíblia muitas vezes é chamado como Filho do Homem. E este homem é quem? É Deus. Então, para que vocês saibam, para que vocês fiquem sabendo que Jesus, o Filho de Deus, tem na terra autoridade. O que é autoridade? É poder. Tem na terra autoridade para perdoar pecados. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sinto que não agrada a Deus. Então, esse versículo se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo 24. Jesus, ele agora já está um homem. Então, Jesus, ele ensinava a muitas pessoas, levava o amor de Deus a muitas pessoas. E ele estava dessa vez numa cidade chamada Cafarnaum. E ele estava ali em uma casa levando a palavra de Deus às pessoas. Junto com essas pessoas, tinha algumas chamadas escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram homens religiosos, homens que ensinavam a palavra de Deus no templo, na igreja, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E com isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam vigiando Jesus, para saber se Jesus falava alguma coisa errada sobre Deus, para saber se Jesus fazia alguma coisa entre os homens, alguma coisa errada que eles pudessem prender Jesus. Então, Jesus estava ali ensinando naquela casa e a casa estava muito cheia. A Bíblia diz que a casa estava tão cheia que as pessoas ficavam às vezes do lado de fora, porque não tinham espaço para ficar. Vamos sair dessa casa um pouquinho e vamos para outro local. Então, aqui era a casa onde Jesus estava, lotada, muita gente. Mas saindo dessa casa, nós vamos para outro local. Um local onde morava um homem que era muito triste. Esse homem, ele era paralítico. Ele não conseguia andar, não conseguia se mexer. Ele tinha essa doença e ele era triste por essa doença. Mas ele tinha uma doença também que corroía, que rompia o coração dele, que quebrantava o coração dele, a vida dele, que se chama pecado. O pecado afastava esse homem de Deus. Muitas vezes ele deve ter invejado a vida dos outros. Muitas vezes ele deve ter reclamado por causa da doença dele. E isso afastava ele de Deus, porque é um pecado. Sabe, crianças, quando você desobedece a Deus, quando você desobedece o papai e a mamãe, quando você faz coisas erradas, isso é pecado e afasta você de Deus. E quando você está longe de Deus, nada na sua vida tem sentido, porque você está separado de Deus. Mas esse homem, ele tinha amigos, ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos
ouviram falar que Jesus estava numa casa ali perto. Então eles resolveram levar o seu amigo paralítico para ver Jesus. Então eles botaram aquele homem numa maca, levaram, cada um seguraram um canto da maca e levaram aquele homem. Ao chegar naquela casa, eles viram que a casa estava cheia, tinha muita gente e não tinha como eles passarem. Eles pediam licença e as pessoas não abriam. Então eles olharam para cima e viram o telhado da casa era plano assim. E eles resolveram subir por uma escada que tinha ao lado. E chegando lá em cima, eles começaram a abrir um buraco no telhado para poder passar o seu amigo, descer o seu amigo. E quando eles começaram a abrir aquele buraco, as pessoas ficaram olhando para cima. Jesus deve ter ficado olhando para cima, deve ter parado de falar, vendo a fé daqueles homens. E aqueles homens, depois que fizeram aquele buraco, pegaram o seu amigo e desceram o seu amigo naquela maca. Amarraram cordas e desceram. E as pessoas ficaram olhando para ver o que Jesus ia fazer. E Jesus naquela hora se aproximou daquele homem e disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus, ele primeiro curou o coração daquele homem, curou o pecado daquele homem, disse que ele estava perdoado dos seus pecados. Que coisa boa, crianças, é saber que Jesus pode nos curar os pecados, para um dia a gente poder estar com ele no céu. E Jesus estava curando aquele homem naquele momento dos seus pecados. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ali começaram a falar entre elas e dizer: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus também é Deus. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Foi Jesus quem criou o homem, criou a mulher, criou a natureza junto com Deus, porque ele também é Deus e ele conhece o pecado das pessoas. E nesse momento, Jesus estava perdoando o pecado daquele homem. E Jesus estava vendo o que todo mundo estava fazendo, o que Jesus estava vendo, o pensamento daquelas pessoas. E Jesus olhou para aqueles homens e disse: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta e anda? E aqueles homens ficaram calados, olhando o que Jesus estava dizendo. E naquele momento, Jesus disse o que fala o versículo: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta, pega o seu leito e anda. E naquele momento, aquele homem levantou, pegou a sua maquinha, olha, a sua cama, o seu leito, levantou e saiu andando, e saiu louvando a Deus, glorificando a Deus, porque agora ele estava curado, não só do seu pecado, mas também da sua paralisia. Aquele homem estava curado e saiu glorificando a Deus. E as pessoas daquela casa ficaram todas admiradas, olhando que Jesus realmente era o Filho de Deus, que podia curar pecados e podia curar a paralisia daquele homem. E todos ficaram maravilhados. Sabe, crianças, o pecado nos afasta de Deus, mas Jesus veio ao mundo para nos dar perdão, perdão pelos nossos pecados. E por isso, através do sangue de Jesus, que um dia foi derramado na cruz, nós temos perdão pelos nossos pecados e podemos morar com Ele lá no céu. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus cura o nosso pecado,
e cura as nossas enfermidades. Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos perdoar os pecados. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana.